Olá, tia! Boa noite! Kátia, querida! Que saudades! Me fala aí, Kátia. Me falaram que tu tá voltando pra Curitiba, isso é verdade? Querida, convidada, Celeste Rara. Boa noite! Boa noite! Tudo bom? Tudo, Celeste, querida! Seja bem-vinda! Nossa, bate-papo aqui, né? Ai, muito obrigada pelo convite, viu, Deise? Fiquei muito feliz com a sua iniciativa. Que bom, obrigada. Então, a gente tem tanta coisa para falar, né? Olha só o pessoal entrando. Mary, Vilma, a Kátia Sim. Koga. Kátia, que saudade, Kátia! Então, menina, olha só. Oi! E Gente, que aí? legal. Vamos encher essa live. Vamos encher essa live. Tá entrando bastante mensagem aqui no WhatsApp, então dá dando umas travadinhas. Mas vamos lá, né? Hum, Não vamos perder tempo, né, Celeste? Então, é o seguinte. não vamos Vamos perder lá, eu vou tempo. contar um pouquinho sobre mim e vou contar um pouquinho sobre você e depois você arrebenta tudo, tá? Vamos lá, então. Gente, quem não me conhece, o meu nome é Deise Butzki Costa, eu sou arquiteta, sou gaúcha com esse sotaque bem carregado, moro em Santa Catarina já há 9 anos e eu conheci a Celeste Rara porque eu resolvi empreender, fazer algo além da arquitetura, tá? Numa época que a gente estava assim bastante complicado, sabe? Tava bem difícil a situação em 2016. Não sei se alguém de vocês aí se identifica com uma crise bem forte que teve em 2016 aqui no Brasil. Pois é, para nós pegou bastante. E aí as pessoas começam a abrir um pouquinho a mente e começam a conhecer novas oportunidades. E com isso veio tanta coisa boa que eu nem, né, naquela época eu nem ia imaginar. Imagina, eu tenho 3 filhos pequenos. Ai, meu olho tá lacrimejando por causa da maquiagem. Mas eu tenho 3 filhos pequenos e naquela época eu não passava pela minha cabeça trabalhar em algo que eu não tinha estudado, que eu não conhecia e tudo mais. O que aconteceu? Quando a coisa começa a apertar, a gente começa a olhar para o lado, né? Começa a ver novas possibilidades. E eu sou muito grata por essa possibilidade, né, que eu tive de conhecer um novo trabalho, uma nova forma de trabalhar, que não tinha nada a ver com a arquitetura e que eu pudesse também fazer junto com a arquitetura. Não precisava abandonar nada que eu estava fazendo, né? Eu podia continuar sendo mãe, continuar sendo esposa, continuar sendo arquiteta, enfim, e fazer algo diferente e novo. E eu não imaginava que isso ia me trazer tantas coisas maravilhosas. Primeiro, nunca ia estar fazendo uma live como essa. Nunca. 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 E também nunca teria conhecido a Celeste. Nunca. Então, desenvolvimento pessoal, novas amizades, um estilo de vida diferente, abrir a mente da educação financeira, foram muitas coisas importantes. E hoje, por que eu convidei a Celeste para estar aqui falando comigo? Porque a Celeste é uma grande referência dentro da nossa empresa, da nossa indústria. Ela é uma diretora da nossa empresa. Eu sou muito grata por ter conhecido ela e o esposo dela, o Anderson Rara, que são assim, nossos parceiros de negócio. Estão sempre ajudando a nós, a nossa equipe, a todas as pessoas aí da empresa. E ela tem uma história tão bonita, né? De vida, com os filhos, com o trabalho, e ela precisa compartilhar isso com a gente. Então, Celeste, seja muito bem-vinda. Conta a tua história aí pra gente, por favor. Ai, muito obrigada, Deise. Ó, eu queria falar que você é uma pessoa assim que eu tenho no fundo do meu coração, pode ter certeza, hein? No dia que eu te conheci, e a gente já trocou várias ideias, assim, né, em todos os eventos. É pena que a gente mora um pouquinho longe, mas a gente sempre está em contato. E agradecer e falar o quão grande você está sendo, viu? Essa sua iniciativa que você está tendo.
E parabéns pelo seu Obrigada. trabalho lindo que você está desenvolvendo, viu? Então, vamos lá, gente. Deixa eu me apresentar então direito, né? Meu nome é Celeste Rara, eu tenho 38 anos, né? Tenho 2 filhos, e na verdade a minha história de empreender, de começar a empreender, começou quando eu fui para o Japão. Na verdade, bem no começo de tudo, eu fui para o Japão com 17 anos, que eu fui para lá, na verdade, atrás da minha faculdade, porque meus pais não estavam podendo me pagar para mim a faculdade, né? Então eu falei, vou atrás disso. Porque uma prima minha estava no Japão e me chamou para morar com ela. E eu falei, então eu vou. Só que na hora que eu falei isso pro meu pai e pra minha mãe, eles falaram, não, você não vai. E aí teve uma crise no Brasil e que meu pai resolveu vender tudo e falar, vamos então todo mundo, só um não vai, então vamos todo mundo. Então a gente acabou indo para o Japão, a família inteira, eu, 2 irmãos e minha mãe e meu pai. E lá eu morei por 4 anos, né, com os meus pais estando lá. Só que teve uma crise no Japão bem forte no período que eu estava lá, que foi depois de mais ou menos um ano que eu cheguei lá, e não estava achando emprego, principalmente para o meu pai, pela idade dele, né? Chegando o DKSEC novo todos os dias, com vontade de trabalhar. Então, os que são mais velhos, mas, né, iam ficando mais de lado e porque sobrava de emprego. Então, ele demorou para arranjar um emprego. E ele mudou para outra cidade. Ele foi lá para Osaka e eu fiquei lá em Aichi. Né? Porque eu achei trabalho em arte, ele achou trabalho lá. Então, ali já foi uma experiência minha de morar sozinha. Né? Na verdade, eu morei uns meses com a minha prima e depois eu peguei meu apartamento e comecei a morar sozinha. Então, ali já foi o começo da minha história de Japão. Né? E aí eu fui trabalhando lá e, na verdade, quando a gente vai para lá, a gente vai através de um sonho, buscando um sonho. Eu fui para lá para buscar minha faculdade. Só que eu fiquei muitos anos lá e, assim, eu experimentei uma vida bem diferente da que eu tinha no Brasil. Lá eu trabalhava absurdo, trabalhava demais, mas só que eu tinha dinheiro. E, na verdade, o tempo foi passando, e eu ficava me imaginando em voltar para o Brasil sem ter uma carteira de trabalho, sem nunca ter trabalhado, sem ter feito uma faculdade. Então, eu achava que aquilo era o melhor que eu ia ter para mim, né? E depois de alguns anos de Japão, conheci o meu marido, Anderson Hara, e aí a gente começou a namorar lá no Japão e aí casamos também lá no Japão, constituímos nossa família, tive meus 2 filhos. E, na verdade, quando eu tive os meus filhos, foi que eu me coloquei um pouco no lugar da minha mãe. Porque, como eu disse, eles ficaram 4 anos lá no Japão e eu junto com eles. Depois eles foram embora para o Brasil. E ali foi uma dor muito grande para mim, porque foi um momento de separação. E doeu demais eu ter que ficar longe da minha mãe, da minha irmã, do meu pai, né? Mas eu também, ao mesmo tempo, por ter a minha independência, eu já não me via dependendo mais do dinheiro do meu pai, pedindo para ele as coisas. Então eu resolvi ficar sozinha lá, né? Só que quando eu casei e tive os meus filhos, eu ficava imaginando o lado da minha mãe, me coloquei muito no lado da minha mãe. Aí eu fiquei pensando, nossa, e se daqui a uns anos eu que ficar sem emprego aqui no Japão, né, por causa da minha idade, e os meus filhos começarem a trabalhar e eu ter que ir embora e eles ficarem aqui. Eu falei, nossa. Aí começou a vir um turbilhão de coisa na minha cabeça. Eu falei, nossa, eu não posso, né? Porque a gente deixar nossos pais dói muito. É dolorido. Mas eu acho que, tipo, se eu, pra minha mãe, eu me coloquei no lugar dela, eu acho que eu deixar os meus filhos, eu acho que a dor que ela sentiu, acho que foi 1000 vezes pior do que a que eu senti, né? Então, isso daí foi uma coisa que muito complicado. Eu nunca me vi, não me imagino uma situação dessa. E aí foi nessa época, quando eu ganhei minha segunda filhinha, a Raíssa, né? Ela estava com 2 meses e o Kevin estava com 3 anos, que a gente foi apresentado a um modelo de negócio, do marketing, de multinível, né? E na verdade era um modelo de negócio que nunca ninguém tinha me chamado, eu acho que ninguém nunca acreditou no nosso potencial. Acho que ninguém nunca ofereceu nada pra gente, né? E assim, a gente não conhecia nada. E também não sabia de pessoas que tinham resultado com isso. Então a gente nem tinha noção de nada. E o Anderson, meu marido, ele tinha um amigo, né, aqui no Brasil, o Beto Carvalho. E ele, por ele estar aqui, ele estava desenvolvendo uma empresa. O Anderson viu uma postagem dele segurando um cheque e falou: nossa, há um tempo atrás um amigo meu me chamou para isso daí. E eu lembro que ele até me mostrou um videozinho que o amigo dele tinha convidado ele. Eu falei, nossa, essas coisas de pirâmide. Mas até então eu nem sabia o que que era, né? A gente só deduziu, achou o que que era e pronto. E aí o Beto pegou e convidou, o Anderson se convidou, o Beto explicou para ele da forma profissional e a gente começou a empreender lá no Japão, né? E eu acho assim que
no começo, como é que eu vou explicar? O Anderson, como eu estava com a Raicinha de 2 meses e o Kevin de 3 anos, o Anderson ele foi mais para frente, se dedicou muito mais do que eu naquele momento, né? Só que eu estava em tudo com ele e tudo que o Beto falava para a gente fazer, eu também fazia. Eu li muitos livros que o Anderson lia, eu estava em todas as reuniões, eu sempre estava aprendendo e era tudo online também, apesar, né, por causa da distância de Brasil e Japão. Então, a gente começou a empreender assim lá no Japão, né? E eu falo assim que uma das coisas que me marcou mesmo, assim, nessa virada de um momento de querer arriscar uma coisa nova, eu acho que uma, porque tinha os meus filhos, como eu me disse, me coloquei no lugar da minha mãe, e eu ficava pensando, né? Falava, nossa, gente, tá. Até hoje, eu morei 16 anos lá, né? Eu sempre trabalhei e eu me matava de trabalhar, né? Tanto que eu conheci o Anderson até numa balada, numa loucura, assim, porque eu trabalhava das 8 da manhã às 8 da noite, e depois uma semana inteira, aí saía domingo à noite e entrava segunda à noite. Aí eu trabalhava das 8 da noite às 8 da manhã. Então era uma semana de dia, uma semana à noite. E eu conheci o Anderson assim, numa dessas viradas secas que minhas amigas me convenceram a ir pra balada, porque eu não saía, eu só trabalhava, né? E aí eu não, tinha que ser. Foi numa saída que eu conheci ele, sabe? E eu falo assim, a gente vai passando o tempo, e eu morei muitos anos lá, e hoje eu sou uma pessoa que dou muito valor ao tempo, muito, porque, meu, eu só trabalhava lá, eu não tinha vida. A minha irmã brincava comigo e falava assim, nossa, você compra maquiagem e se arruma para ir no mercado. Que absurdo! Ela falava isso para mim, né? E era assim, às vezes eu ia ter que ir para o mercado, eu me maquiava e saía para ir para o mercado, porque eu não tinha tempo, porque a vida lá é muito trabalho, né? E eu tinha muito medo disso acontecer com os meus filhos. Porque depois que os meus pais foram embora, eu vi que tudo só dependeria de mim, né? Então, eu trabalhei muitas noites com febre, né? Trabalhei preocupado se eu não trabalhasse, eu não pagaria o meu aluguel. Então, assim, a gente passa por muita coisa. Eu tenho muita gratidão pelo Japão, por tudo que eu aprendi, que eu vivi, que eu ganhei lá. Mas, assim, é muito diferente do Brasil. Então, hoje eu valorizo muito o tempo, porque eu fiquei muito tempo longe da minha família, eu perdi muitos entes queridos, entre eles os meus avós, por estar longe, né? E quando a gente viu essa oportunidade, a gente viu como uma oportunidade da nossa vida. Tipo assim, de conseguir voltar para o Brasil e construir, e conseguir voltar para cá e realizar o nosso sonho, de trazer os nossos filhos até para eles terem as mesmas oportunidades que a gente. Por causa que eu lembro quando eu era pequena que meu pai me levava para Pernambuco, porque meu pai é pernambucano, e eu conhecia animais, eu andava de cavalo, eu corria no meio das plantações, na fazenda, sabe? E meus filhos, eles não sabiam nem o que era uma galinha, não sabiam nada. Tanto que há 4 anos atrás, quando eu cheguei aqui, ele olhava para a rua assim e falava assim: Olha, mãe, quanto cachorro! Olha, cachorro na rua! Eles ficavam admirados, que as coisas assim que eram muito naturais para a gente quando a gente era criança. Tá, mas aí a gente começou assim, a empreender lá no Japão. E a princípio foi o Anderson mais pra frente. Naquele momento, o meu 100% que eu pude dar, sabe? Foi segurar mais no back-office para ele. Eu segurava as contas das crianças, da casa, né, de organização, enquanto ele trabalhava na fábrica o dia inteiro. E aí, em paralelo, porque foi assim que a gente começou, ele voltava do serviço, deixava a comida pronta, ele comia e saía para trabalhar, para começar a empreender. E o que a gente achou muito legal, assim, né, disso tudo, é porque a gente, enquanto a gente estava aprendendo, a gente conseguiu ganhar dinheiro. Então, aí já vai uma dica. Já vai. Faz 7 anos já. Antes era Monavi, faz. É, tem áudio.
Como? Eu tô te escutando. Eu tô te escutando. Ué, por que será? Ai, não tem um lugarzinho aí que destrava? Então tá.